tetracampeão dessa Liberta. E eu já vou abrir esse programa direto ouvindo o Vitor Sérgio Rodrigues, que achou que essa competição não era pro Flamengo. Pelo visto, e é demais, Vitor Sérgio. Boa noite. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Fim de jogo, o Flamengo é campeão da Libertadores de 2025. Eu acho que a reação do VSR que vocês vão acompanhar agora resume muito bem a sensação de muitos flamenguistas, não só ao redor do Brasil, mas também ao redor do mundo. Muita emoção, uma final tensa, equilibrada, né? O Flamengo melhor, superior, e conseguiu ali 1-0 com o gol do Danilo. Eu vou deixar para vocês direto aí como foi essa emoção do VSR também, o que a imprensa falou nesse pós-jogo. Flamengo 1, Palmeiras 0. Tô até um pouco sem saber o que falar, e o Flamengo é campeão da Libertadores. Gente, parabéns, Flamengo! O primeiro clube brasileiro a ter 4 conquistas de Libertadores. Parabéns ao Palmeiras também, vice-campeão dessa Liberta. E eu já vou abrir esse programa direto ouvindo o Vitor Sérgio Rodrigues, que achou que essa competição não era pro Flamengo. Pelo visto, e é demais, Vitor Sérgio. Boa noite. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Emocionante, emocionante. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores, porque isso vai ser muito deselegante, mas com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é a competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500, que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Maurito, eu quero te ouvir também, certamente. Outro lado. Numa outra É bom que a gente tá hoje aqui, ó. Numa outra emoção, Maurito, mas você viu, né? Seu time Sim. sendo campeão de Libertadores. Tava lá. De edições de Libertadores. Nas 3 vezes. Dessa vez não deu, né, Maurito? Dessa vez não deu. Boa noite a todos. Reminiscências. 2012, em Volta Redonda, o Palmeiras estava sem 13 titulares, e mesmo se tivesse, dava na mesma, era um time horroroso. O Palmeiras fez 1-0, podia ter feito 2, 3, 4, não fez. E aí no finalzinho, um ex-palmeirense, Wagner Love, empatou o jogo. E horas depois, o Palmeiras voltando para São Paulo, na altura de Volta Redonda, depois de Volta Redonda, Português e Grêmio empataram 0-0 no Canindé, o Palmeiras era rebaixado pela segunda vez. No dia seguinte, eu fui ao hospital, meu pai estava havia 2 meses no hospital, a gente não falou sobre o futebol. Eu não falei para ele que o Palmeiras havia sido rebaixado, ele não me perguntou e ficamos assim durante alguns dias. Uma semana depois, eu estava pensando em falar para ele que o Palmeiras havia sido rebaixado quando não teve jeito. Meu pai havia sido rebaixado em nível de consciência. Ele sofreu um AVC um domingo pela manhã e daí 4 dias depois ele partiu, né? E eu estava no ar
quando isso aconteceu. Eu dei a notícia da morte do meu pai no ar há exatamente 13 anos, no 29 de novembro. Eu não estava falando nada porque eu falei, vai que o meu pai dá uma mãozinha, como ele ajudou a dar uma tropeçada no Andrés Pereira, que perdeu outra vez, e não por culpa dele. E ele que era o melhor em campo do Flamengo naquela final lá em Montevidéu, quando ventou muito, quando tinha muito mais flamenguista do que palmeirense, e quando para mim a vantagem era muito maior do Flamengo do que contra o Palmeiras hoje. E não deu, né? E daquela vez deu muito certo. E hoje, aí 13 anos depois, até por isso que eu não fui para Lima também, para ficar perto da minha mãe, que nunca passa bem há 13 anos nessa data, e vocês já sabem, a Tainá outro dia deu a notícia boa. Espero que alguém dê a notícia, porque... nossa, Mauro, você conseguiu dar a notícia da morte do seu pai no ar e sem chorar? Sim, porque seria muito mais difícil dar a notícia para meus filhos, que o avô dele tinha partido. E, evidentemente, eu não preciso dar a notícia do que acabou de acontecer, e merecidamente para o Flamengo. A gente vai falar da não expulsão do Pulgar, que é determinante e tal, mas tem outro lance, outro polêmico e tal. Agora, indiscutivelmente, o time que é tetracampeão o brasileiro tetracampeão da América e que na quarta-feira deverá ser mais uma vez campeão brasileiro, repetindo a epopeia de novembro de 19, novembro de 81, em novembro de 22 e acrescente em novembro de 25, o Flamengo é tetra. O Palmeiras foi um bravo vice-campeão. A gente vai falar dos pormenores, mas eu vou também dizer, já que estamos nessas reminiscências, que é a primeira vez em 35 anos de ofício e 52 de estádios, e isso não significa nada, mas só para dizer, eu pressenti o gol. Quando a bola vai para escanteio, com o que eu aprendi no catecismo, eu falei, fudeu. Eu quase não vi o escanteio, porque eu tinha certeza absoluta que o Flamengo ia fazer um gol de cabeça. E fez o gol de cabeça com um cara discutido, que o Ricardinho espinafrava, que onde já se vê se botar esse cara, onde já se viu tratar esse cara. Eu só queria dizer uma coisa, se é um cara que é bicampeão da Champions e bicampeão da América, o cara fez o gol do título do Santos em 2011 contra o Peral, foi o gol dele. E agora ele acaba de fazer o gol não sendo titular do Flamengo e sendo de novo titular, como ele foi na melhor partida do Flamengo no século, para mim, que foi contra o Chelsea. Nesse mesmo temporada de 2025. E para todos os da Fla Press, da Fla TT, dos influenciadores e dos influenciados e dos ex-jornalistas que hoje são influenciadores ou influenciados, vamos respeitar o Felipe Luiz e vamos respeitar essa camisa, porque o que o Flamengo fez hoje foi gigante. Pena, em termos de futebol, é que teve duas finalizações no gol. O gol do Danilo e no finalzinho o Cebolinha, que entrou de novo bem, e a defesa do Carlos Miguel. O Palmeiras não acertou uma bola no gol. É muito pouco, mas também tem a ver com a tensão do jogo e o título ficou nos melhores pés, os pés tetracampeões da América, em novembro de 25. Não que eu queira, aliás, eu adoro essa música, é de um grande santista, mas agora essa música é definitivamente do Flamengo em qualquer novembro, em qualquer mês dessa Copa que começou lá em 60 e agora está nos pés do Flamengo merecidamente. É isso. Renato, parece que o jogo foi o que se imaginava que ele seria, né? Boa noite. É isso, vamos baixar um pouco agora. Tem os dois aqui. Pô, eu tô me sentindo constrangido aqui, mano. Eu não sei o que falar. Mas vamos. Assim, eu acho que até para dar um contexto, eu hoje assisti essa final num contexto de não torcer para nenhum dos dois times. E eu venho falando isso para amigos que torcem para o meu time, que torcem para o seu, que não são torcedores desses times. A gente tem que se acostumar com isso. Porque esses dois clubes, independente da final, trabalharam muito bem nos últimos anos para estar onde estão hoje, né? E eu acho que por mais que um lado seja perdedor e seja um ano com altos e baixos, tem trabalho. O Flamengo, todo mundo falava que no dia que o Flamengo parasse de se sabotar, parasse de jogar contra ele mesmo, se ele se organizasse com a potência que com a massa que o Flamengo tem por trás do clube, era isso. E em pouco tempo, a questão da organização de um clube no Brasil é a amostra do que o Vitor Sérgio falou. Em pouco tempo você consegue ser tetracampeão. Assim, é um espaço muito curto. Ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu. Mas isso é trabalho. E isso escancara os que não trabalham. Porque tem potências no Brasil que hoje você olha e fala, eu não consigo imaginar o meu time chegando aí. Entendeu? Então a gente tem que valorizar o trabalho, tem que valorizar o profissionalismo. E aí a gente pode falar do Felipe, que a minha maior felicidade pelo
título do Flamengo, estando isentão, né, nessa situação, é pelo Felipe, porque é um cara que a gente tem um breve contato, assim, eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica e o quanto ele tá amando ser treinador. E talvez a presença do Felipe dê ao Flamengo algo que não teve, mesmo organizado, que foi estabilidade. Sim. Né? E o Flamengo ganhava, inclusive, Libertadores, e demitiu o treinador. Quando ontem o Abel disse, eu acho que o Flamengo me conhece mais porque eu estou aqui há 5 anos, muita gente entendeu como uma espécie de uma alfinetada, eu não entendi assim, eu entendi ele falando que, de fato, o Felipe Luiz está ali há 1 ano. Por quê? Porque no período que o Abel está aqui, né, de outubro de 20 até aqui... isso pra Leila, né? Falou, legal que vocês têm exatamente, uma o BAP elogiou. No período que está aqui, vamos ver se eu lembro de cabeça, o Flamengo teve a demissão do Domi, Rogério, depois do Rogério, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Tite... Não, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, Felipe Luiz. No tempo que o Abel está aqui, o Flamengo teve 8 treinadores. E ganhando, né? Conseguiu ganhar no meio disso tudo. Foi campeão brasileiro com o Rogério, ganhou Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Então, assim, talvez o Felipe, se fosse a peça que faltava para dar estabilidade que o Palmeiras Victor, tem. Eu não sei se você esteve comigo em alguns programas que eu falei isso, no momento que, assim, no meio da temporada. Eu sempre falava que eu achava esse Flamengo mais consistente para um trabalho de médio e longo prazo do que o próprio de 2019. Eu achava que tinha algo muito mais, vamos dizer assim, sistêmico nesse Flamengo acontecendo. Muito mais cultivado, É talvez. isso, assim, você indo para onde você quer ir, não dependendo de uma comissão técnica para escolher uma maneira de jogar. Eu acho que até pela diretoria, que teve seus erros também, mas eu acho que é uma direção que ela deu um passinho a mais também na questão profissional. O que eu escuto que os processos no Flamengo hoje funcionam melhor. E eles não podem funcionar só porque o Felipe Luiz está ali. Essa é a minha grande crítica, foi a minha grande crítica ao Flamengo nos últimos anos. O Flamengo ele tem que criar um negócio tão grande que o que vier depois do Felipe, se tiver qualidade, ele vai se adequar e vai manter o Flamengo muito forte por muito tempo. E é o que o Flamengo vem tentando fazer, né? Buscando montar um estilo de jogo que vem desde a base, né? Até passando aí ao profissional. Um estilo onde o Flamengo domina, é dominante no jogo. O Flamengo dificilmente sofre, digamos assim, não tenha o controle da partida nos seus jogos, é muito raro mesmo. E até na final o Flamengo criou mais, o Palmeiras só buscando bola longa, né? E com isso, o Mengão é campeão merecidamente. O Flamengo vence o Palmeiras 1-0, final difícil, jogo chato, assim, com erro zero, né? O Flamengo e o Palmeiras esperando ali o erro do adversário, e o Flamengo merecidamente jogou melhor. E é o campeão. É o campeão da Libertadores 2025. A emoção do VSR também, outro lado ali. O contraste do nosso querido Mauro Betting. Daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo sobre essa final. Obrigado a todos. Daqui a pouco voltaremos. Valeu.